Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências? Peguem lá o livro de vocês, livro de ciências, abram na página 76. Abriram na página 76? Nós vamos agora aprender sobre a água subterrânea. Vou dar mais um segundinho para vocês pegarem o livro e abrirem na página. Página 76. Eu vou ler o texto e vocês vão me acompanhar aí da casa de vocês, hein? Prestando muita atenção. O que será que é a água subterrânea? Subterrâneo é aquilo que fica embaixo da terra. Então, vamos ver o que o livro vai explicar? Muita atenção agora. No subsolo também existe outro bem muito precioso, que é a água subterrânea, que forma um lençol freático. A água das nascentes dos rios vem dos lençóis subterrâneos. A água dos poços também é retirada do subsolo. Em alguns locais, a água subterrânea é aquecida e forma piscinas ou rios de água quente. No Brasil, no estado de Goiás, podemos encontrar essas fontes termais. Elas ficam principalmente nas cidades de Rio Quente e Caldas Novas. Não existem geysers no Brasil, mas eles também são fontes de águas quentes que saem do subsolo. Elas se aquecem por estarem perto de vulcões. Então, água subterrânea é aquela água que fica lá no fundo do solo. Olha aí no slide que vocês estão vendo, tá mostrando aí aonde que fica essa água. Em cima tem a terra, embaixo da terra tem o lençol freático. Olha escrito aí o que é lençol freático. De toda a água que cai da chuva, uma parte infiltra no terreno e o resto escoa pela superfície. A parte que corre pela superfície vai formar a enxurrada e vai para os rios. E a parte que infiltra vai formar o lençol freático. Então, o lençol freático é a água da chuva que infiltra na terra e vai para lá no fundo do solo, certo? Geysers são buracos que se formam no solo e é muito profundo esse buraco. E a água que está lá no fundo do solo, ela sobe, sai como uma mangueira, como se você virasse uma mangueira para cima, essa água jorra para cima. Olha aí no livro de vocês, tem uma imagem de um geyser na Nova Zelândia. Aqui no Brasil não tem geysers, certo? Na página 76 tem um exercício aí para responder, que é os cuidados que devemos ter com a água subterrânea. Em algumas regiões, o lençol freático fica contaminado com produtos químicos que são jogados nas plantações. Olha aí na imagem aqui do slide. Como acontece a contaminação do lençol freático? Olha aí nós temos uma fazenda, né, na frente, e muitos fazendeiros colocam agrotóxicos e fertilizantes químicos nessas plantações para espantar os insetos, matar os vermes que podem comer as plantações. Então, eles colocam agrotóxicos. E esse agrotóxico, ele penetra no solo e vai parar lá no lençol freático. Então, é assim que acontece a contaminação. Também outra forma de se contaminar, olha aí na imagem, lá no fundo tem uma cidade. Nas cidades tem muitos lixões clandestinos, que é onde os caminhões de lixo jogam
o lixo das cidades, em lugares clandestinos. E o que acontece? Do lixo sai o chorume que penetra na terra, que é um líquido escuro que cheira mal, penetra na terra e vai para dentro do solo também e contamina o lençol freático. Então, na página 76, vocês vão responder como os produtos químicos podem alcançar o lençol freático. Lembra que eu falei que os produtos químicos, os fazendeiros jogam na terra e esses produtos químicos se infiltram na terra e vai parar lá no lençol freático. Olha aí, falando do churume. O churume, como eu já disse, é um líquido escuro que sai dos lixos. E esse líquido que sai dos lixos, ele penetra na terra e polui o lençol freático, certo? Vamos para a página 77? Na página 77 tem lá uma pergunta: como essa contaminação pode prejudicar as pessoas que vivem nessas regiões? Como que a contaminação do lençol freático pode prejudicar as pessoas que moram nesse lugar? Sabendo que muitas pessoas usam a água do lençol freático para poder beber, fazer as coisas de casa. Certo? Respondam aí com muita atenção. Embaixo dessa pergunta tem um textinho falando sobre o chorume. Vamos ler juntos? Nas grandes cidades, um dos principais causadores de poluição do lençol freático é o lixo. Quando o lixo é jogado em terrenos que são usados como lixão, sua decomposição produz um líquido rico em bactérias e substâncias químicas, o chorume, que pode infiltrar-se no solo e contaminar o lençol freático. Olha aí, temos no livro e aqui no slide a imagem de lixão e o chorume penetrando no solo e indo parar lá no lençol freático. Para pensar, aprendemos sobre rochas e pedras de grande valor. A Bíblia utiliza esta nomenclatura de pedras para se referir às pessoas em Pedro 1, 2, 5. Como pedras vivas, somos unidos pelo amor uns aos outros. E isso acontece quando somos alegres com aquilo que temos e quando consideramos os outros nas atitudes que tomamos. Alguém que não cuida bem do lixo que produz e do modo como planta, não está considerando o próximo. Como você cuida do seu lixo? Nós temos que cuidar muito bem do nosso lixo, certo? Porque o lixo, se eu não cuido bem dele, eu posso fazer tanto mal para as pessoas como para mim. Por quê? Podem vir animais como ratos, baratas. Pode não entrar somente na minha casa, mas pode entrar também na casa do meu vizinho. Pode contaminar outras pessoas, certo? Na página 78 e 79, temos perguntas para vocês responderem. Vocês vão prestar atenção numa tirinha que tem aí e vão responder as perguntas referentes a essa tirinha, tá bom? É na página 78 e 79. Na 79 também tem uma pergunta sobre as riquezas minerais. É só vocês voltarem lá onde fala sobre as pedras preciosas que vocês vão encontrar as respostas, tá bom? Agora, nós vamos para o manto da Terra. Tudo que nós estávamos estudando até agora era sobre a crosta terrestre, que é uma das partes da Terra. Agora nós vamos para o manto. Olha lá na página 80. O manto terrestre é formado por um material pastoso em alta temperatura que está em constante movimento.
Acima do manto existem placas de rochas que ficam soltas e se movimentam juntamente com ele. Aí tem uma experiência que vocês terão que fazer. É uma experiência bem simples para saber como que acontece esse movimento das placas que ficam em cima do manto. Vocês vão pegar uma bacia, encher de água, pegar pedaços de papelão e de papelões e colocar em cima da água. Esse papelão não pode afundar. Vocês vão colocar a mão dentro e vão mexer nessa água. E vocês vão ver o que vai acontecer com esses papelões. Provavelmente, eles vão bater uns nos outros, porque a água está em movimento e eles estão em cima da água. Então, eles se movimentam, certo? Depois que fizer essa experiência muito legal mexendo com água, vocês vão responder as perguntas, tá bom? É sobre a experiência, sobre o que vocês perceberam aí. O papelão, ele está fazendo o papel das placas tectônicas. As placas tectônicas, elas ficam em cima do manto. E o manto é algo pastoso, é a lava, né, o magma, e ele fica em constante movimento, ele não fica parado, como a água aí que vocês mexeram. Então, as placas tectônicas, que são os papelões no caso, ficam em cima. Então, conforme o manto se movimenta, essas placas se movimentam também. E muitas vezes elas se chocam, se batem uma nas outras. Quando isso acontece, eu tenho os terremotos e as erupções vulcânicas, porque uma placa bate na outra e acontece o tremor de terra. Olha aí no slide, os terremotos acontecem porque as placas de rochas que flutuam sobre o manto, as placas tectônicas, se juntam umas às outras, provocando tremores na crosta terrestre. Isso que eu li também está aí no livro de vocês, na página 82. Então, o terremoto acontece quando uma placa tectônica se encontra com outra placa tectônica. E o que é a placa tectônica? São as placas que ficam os continentes, que forma o lugar onde nós vivemos, que forma a crosta terrestre. Elas são chamadas de placas tectônicas, certo? Entenderam como acontecem os terremotos? Quando uma placa tectônica se encontra com outra, se bate com outra. Aí acontecem os terremotos. Em alguns pontos da crosta terrestre, pode existir uma falha entre as placas tectônicas, formando os vulcões, e o material do manto pode ser expulso em altas temperaturas. O material que sai dos vulcões é chamado de lava. Então, olha aí na imagem do livro e na imagem aqui do slide. Essas falhas que existem entre as placas tectônicas formam os vulcões. E o vulcão é bem profundo. O final dessa falha vai lá no manto da Terra. E é por isso que acontece a erupção. O que está lá no manto da Terra passa por essa falha e encontra uma saída, que é na boca do vulcão. Certo? Entenderam tudo? Agora, o que nós vamos fazer? Para relembrar um pouquinho o que vocês estudaram até hoje e para melhorar sua leitura e sua escrita, vocês irão copiar no caderno de ciências a página 69, com muito capricho. A página 69 vai falar sobre a crosta terrestre, que é a camada onde nós vivemos. E as três partes que tem: a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Vocês vão copiar com muito capricho, colocar o cabeçalho, tá bom?
O que tiver de negrito pode usar outra cor e é para fazer tudo muito bonito e com capricho, certo? Qualquer dúvida é só procurar a Pro, tá bom? Beijinhos e até a próxima!